Uningá, que o futuro é aqui. Olá, estamos aí para a nossa primeira unidade, onde trabalharemos esses assuntos básicos aqui, noção de texto, considerações sobre ciência, a pluralidade dos conceitos, interpretação do conhecimento científico, os outros tipos de conhecimento e alguns exemplos. Comecemos então o que eu chamo de nossas videoconversas científicas, nada tão formal, nada tão assim, né? Começando pelo princípio, escrever é fácil. Vamos lá com essa frase de Pablo Neruda. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca ideias. Parece algo tão simples, né? Começa lá, escreve com a letra maiúscula, termina, isso é escrever. Mas quando temos que colocar essas ideias, quando começamos num texto científico, dentro da universidade, somos exigidos a colocar tudo dentro das normas e dentro das regras. Então esse ato de escrever envolve tanta coisinha que parece difícil, mas que nós vamos ver que não vão ser tão tristes assim não. Comecemos pela noção de texto. Eu gosto sempre de voltar para a etimologia da palavra, o começo, o que ela significa. E texto, ela vem da palavra tecido. Por quê? Se nós pensarmos um tecido, para ele ser construído, é um monte de linha, uma do lado da outra, que você vai colocando e cosendo, costurando, para chegar lá naquele todo. Do mesmo jeito, com o texto, várias palavras que juntas, ligamos, colocamos, tem os elementos que as unem para formar aí o texto, aquilo que tem um sentido, não precisa ser algo enorme, pode ser curtinho, uma palavra às vezes pode ter um sentido, mas precisa ser entendido, se fazer entender. E aí, da mesma forma como temos vários tecidos, temos também vários tipos de textos ou vários gêneros textuais. Dentre essas tantas possibilidades que nós aprendemos no decorrer desde pequenininhos lá, narração, dissertação, dentre essas tem um texto, que é o texto científico, que tem algum modelo, algumas normas para ser escritas. Começamos então, nesse texto científico, a voltar com a palavra ciência. A ciência ela está ligada ao saber, à instrução, aos conhecimentos básicos fundados em princípios certos. O Leffeld, Neide Leffeld, ela compara, é uma autora, ela compara a ciência e a arte e fala assim, que as duas, ambas dão vazão à criatividade, nos permitem aprender e explicar o ser, dão visões acerca do homem e do mundo, projetam inovações, novos modos de compreender a realidade são discutíveis. Ah, mas então ciência aqui está parecida com arte. Mas o cientista, a subjetividade dela é controlada por uma lógica racional e metodológica. Então, por isso a palavra método, seguindo desde o início aí na definição de ciência. Essa palavra conhecimento, ela vem ali, se a gente dividi-la no meio, cune, mas nocere, com o saber. E eu acho importante essa preposição com aqui. Por quê? Quando nós estamos com, somente o contato com o objeto, com a pessoa, com o fato, com o texto, nos vai fazer ter conhecimento. Aquela história de que você só conhece a pessoa quando convive, quando vive junto, isso tem sentido aqui. Você só vai entender um texto quando você convive com ele. Não tem como eu entender sem ler ou sem... Eu preciso estar com. Isso é a noção de conhecimento. É uma ação natural que não se esgota. Não é um único conhecimento. Nós temos vários. Na divisão, temos o conhecimento popular, conhecimento religioso, filosófico e científico. Vamos passar rapidinho por cada um deles. O popular, ele pode ser conhecido como senso comum. Às vezes vão aparecer nomenclaturas como senso comum, empírico, mas é esse conhecimento que se dá espontaneamente. Aqui tem bastante coisa escrita, mas vamos nas palavras foco ali, nas palavras-chave. O conhecimento ele é espontâneo, sem planejamento, assistemático, não tem um sistema para seguir, ele se dá espontaneamente. Ele é acrítico, esse A nega, né? Não crítico em suas conclusões. Não tem um rigor metodológico de busca, eu não tenho um método para buscá-lo, ele simplesmente se dá
superficialmente, na aparência, pelas vivências e emoções do nosso dia a dia, se apoia nas experiências vividas. Então, quando nós falamos que o conhecimento empírico é aquele das experiências, não experiência científica provada, mas aquela experiência comum do dia a dia, vivida na observação das coisas, dos fatos que nos cercam. Depois, o conhecimento filosófico. Pegamos a definição lá de Lakatos e Marconi, que ele se dá por meio da explicação de indagações e hipóteses que não podem ser submetidas à observação ou experimentação. Tem sim uma lógica, tem uma racionalidade, um sistema para buscar esse conhecimento, um estudo, mas ele não vai poder ser experimentado, provado, baseado também em verdades, questões que não têm respostas, não precisa ter uma resposta, mas elas são questionadas de modo crítico, por meio da reflexão, e tem uma definição, uma dimensão valorativa, mas sem a preocupação de ser testado ou verificado. Por que que eu reforço isso? Porque depois nós vamos contrapô-lo ao conhecimento científico, que tem essa necessidade de ser verificado. O religioso ou teológico, se nós dividirmos, vai aparecer lá algumas palavras como fetichismo, politeísmo, monoteísmo, mas que só por elas conseguimos entender aí o que é. Quando você pega fetichismo, é a crença no Deus enquanto coisa, um objeto. O politeísmo, mais de um Deus. Monoteísmo, um Deus apenas. E no básico dele, na essência, é uma atitude natural de todos os homens que se apoiam em doutrinas. Ele é sistemático também, ele busca, ele tem as suas leis, tem os seus princípios, segue ali, mas baseado no que é sobrenatural. É um mecanismo integral da cultura, onde tem aspectos culturais, tem lá juntamente aparecem os aspectos religiosos. Construção de mitos, altruísmo, a preocupação com o outro, em ajudar, a cooperar, a solidariedade. Isso não importa a determinação religiosa, mas são características de todas, como um modo geral. Ele não tem provas concretas ou evidências, algumas coisas sim, mas não necessariamente tudo precisa disso. Ele independe de experiências e critérios científicos, baseado na crença, na fé, enquanto ação de uma divindade. Então não tem provas ali, não necessita de provas. Diferente de tudo que nós vamos falar como conhecimento científico, que aí sim vamos precisar de algo real, factual, disposto no dia a dia mesmo, ele aparece também, lida com ocorrência ou fatos, com toda forma de existência. E aqui, ó, precisa se manifestar, precisa ser algo racional, sistemático, de busca, exato e verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados num método que nós chamamos, o nome da disciplina metodologia científica, para buscar e verificar esse conhecimento. Então, como nós vamos nos ater mais para esse último, Galiano coloca lá, enumera assim, né, em pontos, pontua, todas as características do conhecimento científico. Ser racional, objetivo, atém-se aos fatos e vai além deles, busca outras explicações ainda. É analítico no sentido de ser profundo, minucioso, detalhista, comunicável, exato, claro, verificável, depende de um método de busca, tem as etapas a serem seguidas, aplica leis, é explicativo, você consegue explicar para alguém o que foi feito naquilo. Pode-se fazer predições, abrir para novas discussões depois daquela que você iniciou. É aberto e deve ser útil ainda, servindo para alguém com alguma utilidade. Sugestão para esclarecer algumas dessas coisas é um livro bem gostosinho de ler, do Rubem Alves, que tem esse título, O que é Científico? Por que eu falo gostosinho de ler? Porque ele faz bastante metáforas, comparações, para explicar esse conhecimento científico por meio de uma visão do mar. Ele começa com uma metáfora que o conhecimento científico é comparado ao mar, a rede de pesca que vai lá e o pescador consegue provar que tem peixe lá, porque ele colocou uma rede e mostrou para todo mundo que tem. Ele faz isso de maneira bem explicativa e fácil de entender. Mas, apesar de nós falarmos aqui, na vida acadêmica é o conhecimento científico que é o foco, acreditamos na política da boa vizinhança. O que é isso?
todos eles são válidos. O conhecimento religioso, ele não é pior porque não dá para ser comprovado, não tem isso. Pode ter, sim, existir um cientista voltado ao estudo da física, que pode ser praticante de determinada religião, estar filiado a algum sistema filosófico, alguma crença filosófica, e em muitos aspectos da vida cotidiana, agir segundo conhecimentos provenientes do senso comum. Algo que a avó falou, que a tia fala, que ele sabe que é bom porque ele faz isso e sempre fez e sempre funcionou. Lembra da história que o boldo é bom para o estômago quando você não está bem e a avó vai lá e maceta e você melhora do estômago? Isso continua existindo. O chá de camomila que é calmante, ou até aqueles conhecimentos bem populares que viram até o que nós chamamos de superstição, de não deixar o chinelo virado, que a mãe morre. Tudo isso são conhecimentos que estão arraigados em nós e que não necessariamente eles deixam de existir quando você passa a considerar mais o conhecimento científico. O que existe sim é, às vezes, alguma crítica, alguma sátira de um entre o outro devido a algumas características. Vamos observar essa aqui. O método científico versus o método religioso. O que aconteceu aqui? Ele coloca, o cartunista, né, aquele que desenhou, coloca lá, método científico, observa o fenômeno, formula a hipótese. Será que isso acontece por isso? Depois eu testo. Vamos ver, vamos provar. E aí, provei, então eu aceito a hipótese se ela for correta. Senão eu vou mostrar que ela não foi correta. No conhecimento aqui, o religioso, ele já muda a feição. Coloca uma pessoa totalmente, ali ele está com uma cara, né? Uma feição, um rosto, um jeito. Aqui já tem outro, parece mais tonto, se nós formos prestar, né? Já coloca uma cara assim, e observa o fenômeno. Pula todas as etapas e substitui por uma flecha. E aí eu tenho aqui, aceita a hipótese dogmaticamente. Foi Deus. E pronto. Então aqui tem uma crítica de que o conhecimento religioso, ele pula etapas, ele não tem provas, ele apenas aceita aquilo e atribui a alguém para não ter que ficar pesquisando, para ter sossego, né? Como se fosse, é uma crítica que tem, às vezes, e aparece em forma de cartoon, em forma de vários modos aí. Assim nós encerramos, então. Veja, procure, leia, dê uma olhadinha nesses tipos, exemplos de frases filosóficas que motivam a pensar, de frases religiosas, para você conseguir distinguir. Porque daqui para frente trabalharemos e conheceremos as normas que envolvem daí o conhecimento científico. Não em detrimento dos outros, mas aprofundando suas leis, suas normas que vão te auxiliar na hora de produzir os seus trabalhos e construir a sua carreira acadêmica.